Falar da globalização, a gente precisa entender que ela está ligada diretamente com a política, com a sociologia e com as nossas atualidades. Alguns historiadores eles relatam que a globalização começou no século XIV ou XV, assim como iniciou as primeiras embarcações. Mas trazendo para a nossa realidade, para algo mais próximo, a gente pode dizer que ela iniciou em 1991, com a queda da União Soviética. Nessa época, os Estados Unidos ele já estava comandando o capitalismo, não existia um modelo econômico que pudesse confrontar ou, enfim, sobressair sobre o capitalismo. Então, a partir daí, houve uma mundialização, digamos assim, do capitalismo, porque a sociedade de vários outros lugares começaram a seguir esse mesmo modelo econômico. Então, a partir daí, a gente teve a mundialização do sistema financeiro, que foi quando começou essas transações gigantescas, né, de indústria. Por exemplo, um carro que é fabricado no Brasil é mandado para a China para ser montado e comercializado em outro lugar. E assim acontece em vários outros países, né? Tornou-se aí uma rede. As empresas transnacionais, né, que são empresas gigantescas que atuam em toda parte do mundo a qualquer momento. Houve uma preocupação ecológica mundial, né? Em 1992 teve um evento que falava sobre isso, que falava sobre as preocupações, foi no Rio de Janeiro, e onde várias pessoas importantes do mundo todo participaram para falar sobre o que a indústria estava trazendo, né, de prejuízo, o que essa globalização trazia de prejuízo para o mundo. Houve também uma exaltação do mercado, desse mercado livre, da ampla concorrência, algo que é muito discutido até hoje. Houve também uma padronização cultural e dos valores, né? Umas culturas que eram menores, elas foram perdendo sua força. A gente pode citar como exemplo os indígenas, né? Tem alguns indígenas que foram extintos, né? Algumas tribos, né? Então a gente pode citar como exemplo eles. Em contrapartida, a gente tem a tecnologia da comunicação, né? Então, hoje em dia, se a gente pega os últimos 10 anos, a gente tem um salto gigantesco. Algo que aconteceu há segundos atrás, a gente tem a informação na palma da mão, né? Então, a gente teve aí uma democratização das informações pra gente. Falando de algo mais negativo que a globalização trouxe, foi em relação aos países mais pobres, né? Então, esses países eles foram prejudicados, né? Porque eles não tiveram como concorrer com esses outros países, com essas grandes empresas, indústrias. Então, eles não conseguiram competir, né? As empresas foram em falência, entraram em falência, e houve um desemprego, né? Consequentemente. Então, o que a gente vê nesses países, que é o resultado, né, disso tudo, é uma falha gigantesca na educação, na saúde, né? O que gera criminalidade, e aí a gente tem uma série de problemas sociais. O que a gente pode também observar nesse mundo global contemporâneo que a gente vive é que muitos estados eles ficam à mercê, digamos assim, dos grandes empresários, né? E é algo que é fruto da globalização. Então, alguns países, alguns estados, alguns locais, quem comanda, né, quem decide é o grande empresário, né? Então, a gente tem uma falha gigantesca aí. É por isso que a gente precisa falar sobre a globalização e também precisa entender sobre isso. Oi gente, tudo bem? A globalização ela tem diversos pontos positivos nos mais diversas áreas da sociedade, então na cultura, na educação, na política, em diversas áreas ela tem vários pontos positivos e o primeiro deles é uma interdependência entre os países, então isso faz com que tenha uma ampliação do mercado dos países, uma difusão de mercadorias entre os países, e isso mesmo numa escala global, né? Então todos os países eles podem se comunicar e eles podem estabelecer essas relações de interdependência. Isso é bem interessante. A respeito do segundo ponto positivo da globalização é a geração de empregos. Então, essa área da tecnologia
desse avanço tecnológico, ele gera muita empregabilidade, né, de diversas pessoas, e isso é bom à sociedade, isso é bom ao país, e isso também gera um capital, uma renda capital para o país. Isso é bem interessante. O outro ponto é a difusão de conhecimento. A globalização, ela nos permite, por exemplo, fazer cursos, fazer diversos meios de especialização e de diversas coisas em até mesmo localidades que são diferentes da nossa. Então, nós podemos fazer cursos, por exemplo, na Universidade de Harvard. Tem diversos cursos que são acessíveis ao público do Brasil. Então, isso é um dos pontos positivos que a globalização traz pra gente, né? E a realização desses cursos sem ao menos sair de casa, sem ao menos pegar um avião e ir lá nesses países, né, pra fazer. Outra característica bem interessante é que o conhecimento ou as informações, elas chegam de maneira instantânea, quase que instantânea, na maioria das vezes, mas de uma forma mais rápida do que se não estivesse no processo de globalização. Então, debates da ONU sobre os desafios da humanidade, ou até mesmo debates presidenciais, como a gente viu, né, atualmente, nós podemos ter o conhecimento deles, saber tudo que está passando, todas as questões, tudo a respeito daquele debate, sem ao menos sair de casa e numa velocidade rápida. No caso, menos de minutos, chega a nossos ouvidos, a gente consegue assistir bem certinho, né? Isso é um dos pontos interessantes da globalização. A respeito de outro ponto é o combate a epidemias. Eu sei que a gente está passando por uma pandemia agora, e no caso, por exemplo, da descoberta da vacina de alguma doença ou algum tratamento para alguma doença, os países eles podem ter medidas, essas medidas podem ser tomadas na utilização de medicamentos, vacinas, de uma forma mais rápida. Então, foi descoberto em outro país de uma maneira mais rápida, né, do que antes seria sem a globalização. As pessoas podem ter acesso a essa vacina, a esse tratamento e salvar muitas vidas. Isso é importante para a sociedade, isso é importante, né, para todos nós. Outro ponto importante são o acesso a produtos que não tem aqui no nosso país, por exemplo, ou que tem, que são de uma forma mais barata, como, por exemplo, produtos que vêm da China, do Japão, produtos importados de outras localidades. Nós temos uma facilidade muito maior em adquirir esses produtos do que sem a globalização, né? Isso é um dos pontos também positivos. Além disso, com relação ao aspecto social, né, nós podemos estar inserido em outras culturas. Nós podemos pegar um meio de transporte, chegar muito mais rápido em uma outra localidade, ou até mesmo nós podemos ter acesso a diferentes culturas sem ao menos sair de casa. Então, por exemplo, eu posso abrir o YouTube, eu posso ver uma live de outro país, eu posso ver as características daquela sociedade, eu posso ver a cultura daquela sociedade. Então, isso é um dos outro ponto importante da globalização. A globalização, ela não trouxe apenas pontos positivos para a sociedade, ela também trouxe pontos negativos, como a degradação ambiental, a apropriação cultural, o desemprego, a desigualdade e a criminalidade. Em relação à degradação ambiental, antigamente sim, a população, a sociedade extraía recursos da natureza como forma de suprir suas necessidades, porém era em baixa escala porque era apenas para a população daquele determinado território. Só que com a globalização, as grandes indústrias, visando o lucro, elas começaram a extrair esses recursos naturais em grande escala para suprir uma necessidade mundial. Outro ponto também que surgiu com a globalização foi a questão da apropriação cultural, porque o que era antes único de uma determinada sociedade, de um determinado povo, começou a ser visto como uma forma de lucrar. Então, muitas empresas, por exemplo, de moda, elas começaram a ver os turbantes, os drags, por exemplo, como algo da moda. Porém, ele carrega toda a história, luta, toda a história de um determinado povo. Outro ponto também que veio junto com a globalização foi a questão do desemprego,
Porque com a globalização surgiu as máquinas, e as máquinas elas conseguem produzir em grande escala em um período de tempo muito menor do que a mão de obra humana. Então muitas pessoas começaram a perder emprego, isso gerou também a desigualdade social, contribuiu na verdade para aumentar a desigualdade social, porque muitas pessoas acabam tendo muito, outras não têm nem como se sustentar, porque não tem emprego, não tem uma renda. E essa desigualdade não fica também só entre pessoas, entre a população, também pode ser vista entre países, onde muitos países são muito desenvolvidos, têm uma economia muito forte, e outros são um pouco desenvolvidos, que leva a classificar em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Outro ponto outra coisa que aumentou muito junto com a globalização foi a criminalidade, porque através dela, da globalização, surgiu as redes sociais, e que é muito bom e que ajudou, contribuiu para que várias pessoas do mundo inteiro se interligassem, e isso é um ponto positivo. Porém, através dela também veio o crime virtual, que já é um ponto negativo, onde pessoas começaram a cair em golpes, perder dinheiro, ter sua privacidade invadida, sofrer crimes virtuais de preconceito racial, xenofobia, homofobia, entre outros tipos de... Segundo Bernard, global consiste em um mundo conectado por circuitos, onde cada ponto pode ser conectado no outro, resultando na amplificação dessas conexões. Nesse ponto de vista, se faz extremamente fundamental levantar questionamentos como: qual a influência dessas conexões na sociedade atual, sejam elas feitas através de produtos ou informações que acabam introduzindo ou influenciando, quer dizer, alimentando o espírito consumista nessa sociedade. Esse consumismo, diante de um mundo extremamente globalizado, se faz fruto do modelo socioeconômico imposto em diversos países influentes, que é o capitalismo. No caso, o capitalismo sofre grande influência da globalização, o que acaba modificando os valores da sociedade, resultando na aquisição de novos hábitos, como a aquisição de produtos materiais para saciar a vontade de consumo. Na sociedade atual, o querer se tornou sinônimo de necessidade, resultando num desejo de consumo desequilibrado e irracional, sendo fruto de propagandas e marketings estratégicos que acabam resultando em um desejo inconsciente de consumo. Um dos meios de estratégia muito utilizados atualmente são as influenciadoras digitais, que apenas pela apresentação ou demonstração do uso de um produto acabam criando um padrão de consumo desenfreado, nos quais é comum escutar comentários como: comprei um produto porque tal influenciadora fez o uso ou demonstrou, como um sinônimo de status na sociedade. Sendo que, na maioria dos casos, os produtos nem são utilizados pelas mesmas por fora da câmera, gerando um padrão de consumo desenfreado totalmente. O consumo na nossa atualidade não diz respeito à satisfação das necessidades, em sim à adequação do desejo, no caso, a autossegurança, através do consumo, permanecendo de forma irracional e desenfreada. Nesse ponto de vista, podemos dizer que não tem como desacelerar o padrão de consumo da sociedade, tendo em vista que está influenciada por um sistema capitalista